Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Gostaríamos de agradecer, desde já, todos os apoios fundamentais para a realização desse evento. O Centro de Formação, Educação Popular, Cultura e Direitos Humanos da Ação Educativa, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFRJ, NIAB, UFRJ, o SECULT, Setor de Cultura, Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da Faculdade de Educação da UFRJ, a Faculdade de Educação da UFRJ, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, através do PROEX, o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Eu gostaria de convidar para a primeira mesa, cujo título será Desafios Institucionais na Implementação da Lei de Cotas, Estudo de Caso, parte 2, a coordenadora da mesa, que é a doutora em Sociologia pela UFRJ, professora adjunta do Departamento de Fundamentos da Educação da Faculdade de Educação da UFRJ e vice-coordenadora do LEPS, Gabriela Honorato. E aí a Gabriela vai convocar os outros componentes da mesa. Gente, bom dia. Só para não esquecer, quem não assinou a lista de presença, o pessoal lá da recepção está pedindo para não deixar de assinar, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos e todas. Convido para compor a mesa Rodrigo Ednilson de Jesus, professor associado da Faculdade de Educação, coordenador da linha de pós-graduação Educação, Cultura, Movimentos Sociais e Ações Coletivas e presidente da Comissão Permanente em Ações Afirmativas e Inclusão da UFMG. Eugênia Portela, doutora em Educação pela UFSCar, docente na Faculdade de Educação e na pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Universidade Federal de Grande Dourados. Pesquisadora do GT 21, Educação e Relações Étnico-Raciais, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN. Líder do grupo de estudos e pesquisas sobre educação, relações étnico-raciais e formação de professores. GEPRAF. E coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Agora sim. Paulo Vinícius Batista da Silva, é professor da Universidade Federal do Paraná, onde atua como superintendente de inclusão, políticas afirmativas e diversidade, doutor em psicologia social pela PUC São Paulo e pós-doutor em análise crítica do discurso pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da Universidade Federal do Paraná, membro da área acadêmica de políticas afirmativas da ABPN, membro da Comissão Diversidade, Acessibilidade e Ações Afirmativas da ANPED, membro do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo. Bom dia. E, como debatedor, teremos Adilson Santos, que é da UFOP, da BPN, é pedagogo da UFOP e doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É coordenador da área científica de ações afirmativas da ABPN e coordenador do Grupo de Trabalho sobre Ações Afirmativas do Colégio de Pró-Reitores de Graduação da Andifes. Bom dia. Bom, então, seguindo a organização que nós fizemos no dia de ontem, vocês podem fazer uma apresentação em torno de 15 minutos e, em seguida, a gente passa para o Adilson. E aí a gente pode também seguir aqui
a ordem de chamada para a composição da mesa, começando com o Rodrigo. Pode ser? Então, tá. Atualidades aqui. Bom dia a todas e todos. Eu vou dizer que foi um prazer participar da pesquisa e vou agradecer os convites só depois, se sobrar tempo, porque 15 minutos é pouco tempo, então vamos direto ao assunto. Eu sou Rodrigo Ednilson de Jesus, coordenei a pesquisa na UFMG, com Natália e Silvia como assistentes de pesquisa, né? E estou intitulando provisoriamente essa apresentação, que eu mudei, mas não está aqui. Ações afirmativas na UFMG, a centralidade do movimento negro educador e o papel de uma gestão sensível. Tinha colocado 3 palavras-chave, que é racismo estrutural, sensibilização e personificação. E depois eu vou tentar falar rapidamente sobre esses 3 elementos. Eu trouxe algumas falas específicas, porque a gente construiu o relatório quase como uma história de 20 anos, né? Então, o relatório abre assim: ações afirmativas, por que não? Esta pergunta, que dá título ao artigo escrito por Nilma Lino Gomes e publicado no boletim UFMG no dia 2 de maio de 2002, é muito emblemática da história das políticas afirmativas na UFMG. Trata-se de artigo que inaugurou o debate público sobre ações afirmativas no âmbito da UFMG. Como procurou mostrar logo no início do texto, Nilma Lino Gomes compartilha com a comunidade acadêmica um debate que vem tomando espaço nos noticiários e na arena política. As ações afirmativas para o povo negro. Uma questão polêmica e inovadora, mais antiga para aqueles que integram ou mantêm contato com o movimento negro brasileiro. Então, nesse artigo, que foi o primeiro, né, desse debate, ela, ao mesmo tempo, identifica o público-alvo da política. Então, ela não fala de cotas raciais, ela fala de ações afirmativas para o povo negro, e chama a atenção da atualidade do debate, mas a história antiga que esse debate tem, né? Então, eu queria iniciar dizendo de um dos dilemas da pesquisa, que girava em torno da identificação ou não dos pesquisadores, e isso está muito orientado a uma ética de pesquisa que a gente, em geral, segue, mas eu fiquei muito reflexivo sobre isso, né? Como não nomear uma entrevistadora e como não nomear Nilma Lino Gomes, que foi fundamental para a política na UFMG e também no Brasil. Ou seja, como essa ética, muitas vezes, ela acaba contribuindo também para invisibilizar e silenciar sujeitos e grupos que são historicamente invisibilizados. Então, acho que essa dimensão da ética a gente também precisa colocar em questão, para a gente não reproduzir lógicas que são lógicas que invisibilizam ou protegiam os objetos de estudo, né? Nós entrevistamos gestores, né, e a atual reitora da UFMG dizia, na época, por volta de 2002, a gente conversava muito sobre as cotas, mas havia uma tendência a se discutir a questão das cotas socioeconômicas. Eu me lembro de estar em um debate no auditório da reitoria, que eu vi uma fala de Nilma que foi imprescindível, quando ela disse da importância das cotas raciais. Creio que isso mudou a minha percepção e a percepção de várias pessoas que estavam lá. As entrevistas com gestores dos últimos anos mostram muito fortemente o reconhecimento que se faz aos atores políticos que colocaram essa questão em pauta na UFMG. Importante chamar a atenção que a UFMG foi uma das poucas universidades federais, talvez a única, junto com a Unicamp, que adotou uma política de bônus
no momento em que se discutia uma política com recorte racial. Era uma marca de uma universidade tradicional mineira, resistente, mas isso aparece de forma muito interessante nos outros relatos. Alguns deles eu não vou ler na íntegra, eu trouxe aqui só para vocês verem que nós fizemos a entrevista, e tem os dados aqui primários. O pró-reitor de assuntos estudantis, é importante dizer que a reitora é autodeclarada branca, o pró-reitor de assuntos estudantis também é autodeclarado branco. E vai dizer sobre a importância também da Nilma, a importância do programa Ações Afirmativas, que antes mesmo da existência dos NEABs, atuava na produção de pesquisa e um debate político tentando instaurar as políticas afirmativas na universidade. Então, quando ele vai dizer que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis foi inaugurada em 2014, ele vai dizer que essa Pró-Reitoria é herança dessas lutas, tanto dos movimentos estudantis negros, mas também da luta do Ações Afirmativas da FAI. Esse é um quadro que, inicialmente, eu orientei o trabalho da Natália, ela fez um trabalho de monografia, de especialização, e depois a gente produziu um livro sobre os 20 anos da UFMG, que nós fizemos um quadro sobre posicionamentos públicos dos reitores e um contexto político brasileiro e um contexto da UFMG. Então, esses três primeiros reitores, todos autodeclarados e heteroidentificados como brancos, eles tinham posições contrárias às políticas de cotas, mais favoráveis às políticas de reservas sociais. O contexto brasileiro era um contexto de efervescência da política, de implementação em muitas universidades, e, na UFMG, a gente teve a implementação de políticas com esse recorte social. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha um cenário em que o debate avançava na UFMG, no Brasil, a gente tinha uma resistência muito grande na UFMG. Esse segundo quadro é um quadro que não está lá no artigo, mas foi um quadro recente, das duas gestões mais recentes, de 2014 e 2018, 2 reitores autodeclarados brancos e heteroidentificados brancos, que apontam um compromisso com as políticas de democratização, de adesão ao SISU, favorável às políticas de diversidade, inclusão e direitos humanos, e a gente tem um contexto político negativo no cenário nacional, um cenário político conturbado, a PEC de corte de gastos, o impeachment. E na UFMG a gente tem a criação da Pró-Reitoria, com uma diretoria de ação afirmativa, a gente tem a aprovação das cotas na pós-graduação, e em 2018 a 2022 a gente tem bancas de heteroidentificação, uma comissão para a regulamentação das cotas docentes desse ano, bastante recente, mas a gente tem, então eu fico pensando a UFMG quase como na contramão do Brasil, assim, no momento em que a gente tinha uma ampliação dos debates, tinha uma resistência, e nesse momento que a gente tem cortes de gastos, a gente tem um avanço nas políticas, mas eu tento fazer uma elaboração de que isso tem uma correlação muito próxima, embora as direções sejam inversas. A pró-reitora de graduação, também autodeclarada branca, heteroidentificada branca, ela vai dizer que sempre começa as conversas dizendo que é lei, ou seja, então tem que cumprir. Mas ela vai chamar a atenção que, embora a lei ela tenha uma diversificação racial, tem que perceber que as cotas incluem pessoas que se formaram na educação pública. Então, ela usa muito esse argumento da ampliação do público, inclusive da educação pública, em função da luta que foi feita pelo movimento social. Ou seja, a gente vai percebendo que, no discurso desses gestores, há um reconhecimento, há uma apropriação,
a uma aprendizagem da linguagem do movimento social fora e dentro da universidade. E isso parece deixar esses elementos da gestão mais sensíveis a essas políticas. Muito rapidamente, esse dado quantitativo é um dado que a gente tem com a parte quantitativa da pesquisa, e ela vai mostrar a evolução desses estudantes em 2015 a 2019, a linha vermelha, brancos, a linha verde e lilás ali, pretos e pardos. Então, a gente vai ver, nesse quadro, aquele de cima é ingressantes e o de baixo são concluintes, né? Então, os concluintes eles passam ali de brancos de 40 a 40, de 39 a 43%. Desculpa. Já é o meu? O susto aqui, o juiz vai dar um acréscimo curto aqui pelo susto. Olha só, então, esse dado, ele pode levar a crer uma certa estabilidade no número de pretos e pardos, mas é importante chamar a atenção que talvez a gente precise olhar para um cenário antes das cotas, porque se a gente olha 2015 a 2018, esse remédio já foi aplicado. Então, quando a gente pega um dado lá de 2003 até 2005, esse é um dado secundário, porque a UFMG, como outras universidades, tem uma dificuldade muito grande em captar dados com raça-cor. Então, esse dado é um dado a partir de um trabalho da Maria do Carmo Peixoto e Mauro Braga, que vão mostrar que, em 2003, cerca de 75% dos estudantes de graduação são autodeclarados brancos. E isso vai caindo. Então, tem uma lacuna de 2005 a 2011, porque o dado não existe oficialmente, mas, quando a gente chega em 2011, já na vigência da política de bônus, que dava 10% de acréscimo na nota dos estudantes de escola pública e 15% escola pública e autodeclarados pretos e pardos, a gente vê uma mudança. Essa mudança ela se mantém no período de cotas, e aí as pessoas tinham um argumento, as cotas não alteraram a política de bônus, poderia ter mantido o bônus, que seria a mesma coisa. Mas, quando a gente vai olhar para dentro dos cursos, e eu trouxe aquela marca ali que não vai dar para vocês verem com todos os detalhes, mas, quando a gente olha para o curso de medicina, engenharia elétrica e zootecnia, curso com maior nota de corte, com nota de corte média e mais baixo, a gente vai ver assimetrias raciais na composição desse grupo. Então, o que o bônus fazia? Ele aumentava a média da presença da população negra na universidade, mas, como a nota de corte dos cursos de muita concorrência era muito alto, o bônus não fazia com que esses estudantes entrassem nesse curso. E a política de cotas ela faz uma inversão, porque ela garante que todos os cursos têm um percentual. Então, a média continua a mesma, mas há alteração dentro dos cursos. Não à toa, quando a gente vai ver as denúncias de fraudes em cotas, os cursos que têm mais incidência são justamente os cursos que estavam blindados pelo bônus, mas que, com a lei de cotas, eles criam. Esse é um outro debate, é um outro multiverso, não dá tempo de falar aqui, mas, enfim, essa é uma notícia da UFMG sobre o desligamento de 22 estudantes que fraudaram o sistema de cotas, porque justamente esse processo de ingresso desses estudantes, aquele aumento que a gente vai mostrar, também cria essa dimensão coletiva e cria uma onda negra dentro da universidade que também mexe internamente com a universidade. Então, não é só a universidade que altera a história de vida dos estudantes que ingressaram, mas esses estudantes alteram a história da universidade a contragosto da universidade.
A gente discutiu um pouco isso nesse livro aqui, da pesquisa trajetória. Eu estou só publicitário hoje. É uma pesquisa sobre trajetórias de cotistas que a gente fez, Diane participou, fazendo essa coleta de informações censitárias, e a gente percebeu como que esse movimento de ingresso coletivo, ele desestabiliza, ou pelo menos arranha, um projeto de estabilidade nacional, um projeto de nação ancorado nas universidades. E é muito curioso quando o pró-reitor de Assuntos Estudantis vai dizer sobre os recursos do PNAES. E ele vai usar uma metáfora da boca de jacaré, né? Então, ele vai dizer que, à medida que o número de estudantes cresce... Agora foi o meu. Vou fechar. À medida que o número de estudantes cresce, o número de recursos do PNAES também cresce. E isso até 2014. E ele vai dizer que esse momento de decréscimo do número da verba de financiamento, ela se dá justamente no pico de crescimento de estudantes negros de escola pública. E eu penso no Emicida para ajudar a pensar isso, né? A água em escassez bem da nossa vez. Ou seja, como que essa política de financiamento e de desacreditação da universidade pública, ela acontece justamente quando essa universidade ela deixa de se vincular aos interesses de reprodução orgânica dessa classe dominante, né? E isso eu estou dizendo lá, pensando em um filme Que Horas Ela Volta, assim, a modificação foi pequena, mas incomodou muito. Indo para o final, a pró-reitora de graduação ela vai chamar a atenção de como que a universidade teve uma mudança nos últimos tempos, mas essa mudança nem sempre se configura no discurso dos coordenadores de curso e no espaço dos cursos. Ela chama atenção não apenas para a rotatividade grande da coordenação de curso, mas eu acho que tem o elemento também do ângulo do vértice de influência da gestão, que nem sempre chega nas coordenações. O discurso das coordenações é muito diferente dos gestores que a gente observou. Eu não percebo, não. Eu não sei até onde isso mudaria. Ele está dizendo do reconhecimento do recorte racial. As minhas atribuições são indiferentes da cor, raça ou sexo, ou seja, eu tenho um conjunto de leis e tenho os pedidos do aluno. Então, eu faço as coisas do dia, as coisas que eu preciso fazer, sem ver fotos dos alunos. Chega o nome do aluno com o pedido e eu atendo ou não de acordo com o que eu posso fazer. Esse é um coordenador autodeclarado pardo. Quando ele declarou, eu fiz uma pequena heteroidentificação, falei, Mas, enfim, heteroidentificado como branco, autodeclarado pardo, e isso levanta aí um outro tópico do assunto que a gente está fazendo aqui. A última... que ela vai dizer, uma estudante indígena do curso de medicina vai dizer: a primeira coisa que foi muito importante para mim ao chegar à universidade foram as pessoas, em particular os estudantes indígenas. Eles foram um suporte muito grande. Desde o momento em que eu passei na universidade, eu fui muito bem acolhida. Na UFMG existe uma casa indígena com moradores indígenas que é o meu suporte. Quando nada estiver certo e nada estiver bem, eu sei que eu tenho aquelas pessoas que são meus pares. Penso eu que essa fala dela responde à última coisa que o coordenador perguntou. Eu gostaria até que você me esclarecesse sobre o que poderia mudar nessas discussões. Então, acho que uma escuta desses estudantes, uma escuta ativa, poderia dar a resposta que não precisava estar na minha presença. Os dois últimos, que são a título de conclusão, né? Os dados quantitativos e qualitativos coletados ao longo da pesquisa evidenciaram que não apenas as trajetórias de vida dos estudantes foram modificadas, mas a própria UFMG. Sem desconsiderar os projetos e políticas instituídas pela UFMG, sobretudo a partir de 2014, podemos identificar o Programa Ações Afirmativas e os estudantes negros e negras
figuraram como atores fundamentais no processo de tensionamento e reeducação da própria universidade, como destaca Nilma no livro Movimento Negro Educador. A UFMG do século XXI é muito diferente daquela que encerrou o século XX sem políticas de cotas ou ações de democratização do ingresso e da permanência. Há ainda muito a se fazer, sobretudo no âmbito da diversificação do corpo docente e do currículo oficial dos cursos de graduação. A existência de uma equipe de gestão mais sensível às demandas de direitos humanos, diversidade e inclusão foi fundamental para acolher, dialogar e avançar. Permanecer em diálogo e criar as condições institucionais para acolher os estudantes, os técnicos, os docentes, rompendo a representação hegemônica de pessoas brancas, inserção que eu faço agora, e reconhecendo as diferenças de inserção e permanência, é fundamental para potencializar as potencialidades, os talentos, as competências e habilidades de cada uma e cada um. Desculpe a extensão do tempo e muito obrigado. Vamos passar para a Eugênia agora? Eu marco com um desvio padrão aqui. Difícil falar em 20 minutos. Oi. Gente, bom dia. Muito bom estar aqui, né? Primeiro evento presencial pós-pandemia. Tudo de bom estar aqui no Rio com vocês, rever pessoas queridas, pessoas que a gente admira muito. E quero cumprimentar a todas na pessoa da professora Zélia. Né? Muito obrigada, muito bom vê-la aqui, professora. Agradecer pela oportunidade de participar da pesquisa. Então, eu sou a professora Eugênia Portela. Atualmente, eu estou na UFMS, Campo Grande, né, a capital, lá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A pesquisa foi realizada na UFGD, porque foi o período que nós mais tivemos à frente do NEAB e das comissões de heteroidentificação. É importante a gente contextualizar um pouco o que aconteceu na UFGD, desde o início da sua criação. Então, a UFGD 2005 e a sua criação num contexto muito favorável, né? Contexto político nessas questões influenciam muito. No nosso caso, nós tivemos um governo, um reitor eleito, né, e também fazia parte do Partido dos Trabalhadores, e a criação do NEAB, o FGD, ele tem uma característica diferenciada, porque ele faz parte da reitoria, né, com orçamento, com espaço, com secretário, com estagiário. Então, é uma outra realidade, diferente de muitos lugares, né, como é o caso agora da UFMS. Então, nós tivemos apoio e um momento importante desse apoio para enfrentar as fraudes depois nas cotas raciais, né? A UFGD também teve cota social. A cota social não contemplou, como as pessoas diziam, que a cota social ia dar conta, né? Não precisava de cota racial, ela não contemplou. Nós não tivemos acesso de pretos e pardos, principalmente nos cursos mais concorridos. Isso só vai acontecer mesmo com a lei, né, 2.711 de 2012. A UFGD ficou sob intervenção até esse mês. O último reitor eleito não tomou posse, a UFGD foi a primeira a ter intervenção do atual governo. Então, nós ficamos parados num retrocesso total e, principalmente, relacionado às políticas afirmativas, que é o que aparece no depoimento, e aí a equipe também acompanhou da avaliação, o quanto foi difícil agendar, dialogar, conversar com essas pessoas que estavam lá, né, nomeadas por essa gestão interventora. A gestão interventora sofreu outro golpe, daí foi o golpe da intervenção na intervenção, e agora, mês passado, realmente foi nomeado o que é da lista tríplice
né, que foi eleito lá, né, no início. Bom, nós temos uma característica também diferenciada, que é Mato Grosso do Sul, a segunda maior população indígena, né, do Brasil. Então, se pretos e pardos, por essa cota aí, que eu acho que é outra discussão também que a gente precisa trazer, o PPI, né, como é que a gente faz essa divisão, e como que esses sujeitos acessam aos direitos, os indígenas, na UFGD, não acessavam na forma como pretos e pardos acessavam, principalmente os cursos mais concorridos. E a diferenciação da política afirmativa se dá quando, em 2019, o COUNE aprova uma nova política afirmativa interna, garantindo que, além das cotas raciais pela lei, os indígenas tivessem direito a uma vaga em todos os cursos. Então, por exemplo, medicina, 2019, de lá para cá, a gente começa a se efetivar essa política. Então, eu preferi falar um pouco desse contexto, né, até porque tem o relatório e tem as considerações do professor Adilson. E aí a gente realmente verificar, pelas próprias tabelas que tem no relatório, né, que modifica um pouco, mas que nós ainda não alcançamos o percentual, né, garantido por lei, principalmente nos cursos mais concorridos, que é o caso do curso de medicina. Então, nós avaliamos o curso de medicina, o curso de... Pode deixar isso aí. O curso de medicina, engenharia e química, né? Então, o relatório mostra como que se dá essa diferenciação antes da lei de cotas, quase que praticamente a inexistência de acadêmicos, principalmente no curso de medicina, e após a lei de cota, como que esse perfil dos acadêmicos vai se modificando. Bom, aí nas entrevistas, esses foram os nossos entrevistados, né? E nós fizemos, não deu tempo de mandar um relatório final mesmo, Rosana, e a gente vai mandar outro relatório final, porque daí nós trouxemos as entrevistas, né? O Gabriela e o Rodrigo sugeriram, nós não conseguimos mudar lá, mas já mudamos agora e trouxemos as entrevistas. Então, nós tivemos, por exemplo, o pró-reitor de Assuntos Estudantis, a PROAI, que daí, na fala dos acadêmicos, na roda de conversa, eles vão mostrar a dificuldade que eles têm da permanência, da questão da moradia estudantil, de você chegar no Mato Grosso do Sul, indo de outro estado, e um processo demorar 60 dias para você ficar assistindo aula, né? Como que é possível garantir essa permanência desses acadêmicos? Nós não conseguimos a entrevista com uma coordenadora do curso de Química e não conseguimos com a da assistência estudantil, que agora, com a nova posse desse reitor, mudou tudo de novo, né? Então, já é a terceira vez que muda todo mundo nesse período, né? E tão importante para a gente estar avaliando as políticas afirmativas. Aí, acho que a gente vai para as entrevistas. Na percepção de coordenadores, né? Não conheço a lei de cotas, nem sei sobre a sua implementação, participo do debate sobre a temática, mas não em específico da lei. A gente tem algumas ações para acesso, porém elas não são suficientes. Não há um grande debate, nem grandes discussões sobre a temática no nível institucional. Aí você não pode falar para a pessoa mentira, né? Porque está acontecendo, gente. Né? As atividades são realizadas, o NEAB, mesmo online, né? Não estando lá, a pessoa que assumiu, continuou fazendo, eu participei com ela lives o ano todo, com acadêmicos, né? E essa fala. Pode passar, Átila. No curso de medicina, existe a inclusão. Eu estou sempre em contato com o NUMIAC. Essa característica específica da UFGD, que ela criou núcleo de ação, o NEAB é afirmativo para os acadêmicos pretos e pardos, o NEDES é indígena, no MIAC inclusão, né, na indígena, e o NEDES para LGBTQIA+. Então, esses núcleos, eles fazem parte da reitoria, né, na UFGD, com o servidor recebendo lá um valor lá X, né, uma coordenadora, no caso, professores. Não existe um debate, ela fala ali do NUMIAC, que é de acessibilidade, né? No nosso PPC, a gente fala sobre ele. Na verdade, ele cita a lei
e fala sobre o NOMIAC. Não existe um debate sobre a permanência desses alunos. Eu, como coordenadora, nunca participei, não fui convidada pelos órgãos, né? Nenhum período a gente discutia esse tema, então não vejo, né? Vejo por aí, né? Então, não é chamada e também não está preocupada. Eu nunca fui chamada, não trabalhei nada sobre ações afirmativas. Acho que no ano que vem, olha, eu vou ter que buscar para a entrevista e a política serviu para alguma coisa, pesquisa, né? Vamos mexer a estrutura para trazer para o curso de medicina. A vontade de implementar as políticas vai ter que vir da base. As políticas e ações afirmativas precisam ser melhoradas dentro da universidade. Outros assuntos estão com mais importância. Eles estão esquecendo das políticas afirmativas. Tem que ter. E o curso de medicina, a denúncia da fraude na UFGD e a implementação das bancas de heteroidentificação se dá pelo tanto de denúncia nos cursos de medicina. Então, a denúncia e as fraudes que o NEAB tanto denunciava, os acadêmicos denunciavam, só se dá a formação e a denúncia. As comissões começam pelas denúncias e não pelo acesso, entende? Justamente por causa do curso de medicina. E o mais grave, as comissões atuaram em situações de fraudes, alunos acadêmicos de medicina foram desligados, todo mundo carente, né? Contrataram os melhores advogados do Estado, ingressaram, e aí, quando entraram no período que estava essa reitora interventora, vários alunos conseguiram voltar para o curso de medicina. Né? Essa realidade aconteceu na FGD. Aí nós temos as percepções dos membros da comissão de heteroidentificação, e uma parte do relatório fala da personificação da política, e é isso mesmo. Né? Na UFGD, a gente vai ver os professores pretos e pardos, que são das comissões e do NEAB, que tocam a política afirmativa. Então, quando você ia entrevistar, a pessoa fala, mas acho que você tem que falar com o Reinaldo, você teria que falar com a Eugênia, você teria que falar com fulano, porque nós não damos conta disso aqui. A gente está ocupando o cargo, mas nós não entendemos bem o que está acontecendo. As políticas de cota têm avançado na UFGD, e mesmo com toda essa problemática, né, é bom dizer que ela foi a primeira do Centro-Oeste a aderir às cotas em todos os cursos e nos programas de graduação, mas, atualmente, não é uma prioridade institucional fortalecer essas políticas. Já foi uma prioridade, mas, no momento, não é, por todo esse contexto que eu apresentei aqui para vocês. A UFGD não tem um setor administrativo formal. Algumas instituições têm pró-reitoria de inclusão e diversidade, tem coordenadoria, diretorias. A UFGD não tem um setor formal para tratar desse diálogo. Ela tem o NEAB, que é um núcleo, né, mas não é, por exemplo, uma pró-reitoria, uma superintendência, né? Ele aparece lá no organograma da instituição. A comissão de heteroidentificação tem um papel preparatório de editais, organizacional, no que se refere às cotas, tem o papel da heteroidentificação em si e tem o papel posterior, quando isso é judicializado. A comissão também tem essa formação jurídica e de divulgação por meio do diálogo com a sociedade, por meio de lives e eventos. Então, quando há uma judicialização, os membros da comissão e do NEAB também são as pessoas que auxiliam a responder os processos e acompanhar. Que foi o caso quando esses acadêmicos retornaram para a medicina, aí foi o coletivo das mulheres, o sindicato, juntamente com acadêmicos que passaram conosco lá, que foram nossos orientandos e que são advogados a irem contra essa decisão. O suporte institucional deixa a desejar e a comissão não é valorizada nem remunerada. É a única não remunerada, um problema em nível nacional. Então, esse era um outro debate que a gente já fazia muito e faz, né? Na UFMS, não vou comentar sobre as suas comissões, mas a maioria dos vestibulares, as pessoas ganham para aplicar a prova e os servidores e os professores têm que trabalhar nessa comissão sem nenhuma remuneração. Então, essa é uma outra questão que acho que a gente também tem que trazer para o debate, para o diálogo, como que isso pode ser modificado.
A comissão fica mais com a questão de cotas e NEABI com as questões de permanência, acolhida e organização dos alunos. Eu acho que eu vou lá para a fala dos alunos por causa do tempo. Quanto tempo tem? 5 minutos. Ah, ótimo. Vamos lá para... Isso. Aí, nós, seguindo a roda de conversa, como foi apresentado ontem, aquelas perguntas, nós realizamos por meio de uma live, porque os acadêmicos na UFGD, os grupos, eles estavam cada um em um lugar do país, porque estava no ensino remoto. Então, nós não tínhamos como reunir com esses acadêmicos, porque estavam todos, alguns estavam em Dourados, mas muitos fora da cidade. Então, nós fizemos, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, nós fizemos uma roda de conversa online no 20 de novembro, pelo mês da consciência negra, e está disponível no Facebook do NEAB, né? Foi 1 hora, quase 2 horas que fizemos esse diálogo com os acadêmicos. E aí nós temos ali... Só volta um pouquinho, Átila. Nós temos ali acadêmicos, né? Ali aparece do meu lado, ali em cima, são 2 acadêmicos de medicina, e acho que eles terminaram já, mas ela mesma de São Paulo, a Carla, não estava lá. Do Negração, a Gi, que é uma mulher trans, né? E esse acadêmico de Direito, na foto. Depois apareceram os outros, a gente só printou aí a primeira foto. Mas aí nós temos as falas deles. A acadêmica de Medicina, ela disse que entrou na época que não tinha banca, e eu comecei a notar que isso era estranho na faculdade. Percebi que os colegas brancos ocupavam as nossas vagas. Então, ela entrou bem naquele momento, que depois ela ficou ciente do que estava acontecendo. Eu acho importante que o nosso coletivo, pois eu vivo preconceito velado na universidade, ninguém me xinga, ninguém me fala nada, mas eu percebo tratamento diferente entre colegas, professores. Então, assim, é muito velado. O acadêmico de medicina vai dizer, com o passar do tempo dentro da universidade, percebi que não havia peles negras nos blocos. As pesquisas falavam mais de 60% da universidade, que a universidade era composta de pessoas negras. Foi aquela pesquisa que saiu no Fantástico, dizendo que tinha chegado a mais de 60 pessoas na universidade. Eu gosto de participar do processo de heteroidentificação, gosto de saber quem vai se apresentar. Então, a heteroidentificação na UFGD, antes, quando nós estávamos na comissão, não tinha participação de acadêmicos, e aí passou a ter acadêmicos também, e ele participa, esse acadêmico. A de geografia é a GI, né? Da negração, do coletivo. Esse assunto é demais. Desde que eu cheguei na universidade até o dia que eu sair, a assistência estudantil e permanência é de extrema relevância. A começar de extrema importância. A começar que é um processo muito burocrático, extremamente burocrático. Nós estávamos lidando com muitos casos de vulnerabilidade socioeconômica. Toda essa burocracia dificulta o acesso de bolsas de permanência e assistência. Bolsas essas que não passam por um reajuste há um bom tempo, enquanto a alimentação sobe, o aluguel sobe, o gás sobe. Quando eu entrei na universidade, no processo que seria 60 dias, precisou acontecer em menos de 1 semana, pois eu precisava de um lugar para ficar. Então, ela foi, e desde o momento que ela entrou na universidade, ela passou a lutar, né, por a questão da permanência. Eu vim de São Paulo, eu sabia que existia um programa de moradia estudantil, então foi esse programa que eu fui reivindicar. Eu não podia, de forma alguma, esperar por 60 dias, editais. E aí ele reclamou muito dessa questão da burocracia, o excesso de documento, né? De pedir a carteira de trabalho do pai, a pessoa mandar por SEDEC. Gente, é realmente muito dificultoso a burocracia para que o acadêmico consiga a bolsa, né, na nossa realidade lá. E aí, ser cotista, para mim, significa... Ser cotista significa ser resistência. Ser cotista é um resultado dessa política tão bonita. Eu sou muito grato por ser cotista. Toda vez que eu passo a refletir sobre isso, e a posição que eu ocupo, me sinto resultado do que foi prospectado por Florestan Fernandes,
da luta de Abdias do Nascimento, de Lélia Gonzagas, e um curso como Direito e Medicina, cursos demasiadamente elitizados. Nós acabamos usando um pouco esse termo e ele se torna habitual. Mas nós devemos reforçar o que significa resistência. Ser cotista, para mim, é permanência e resiliência. Esse menino lá do curso de Direito, eu fui banca do TCC dele. Então, assim, quando ele fala isso, né, um curso de Direito, que na universidade, na UFGD, o curso de Direito é até fora do campus. Eles fizeram fora da universidade. Então, assim, o curso, e era para chamar FADIRE, porque tem direito internacional, mas como foi um juiz que doou o terreno, só ficou FADIR. É como se existisse o curso de Direito. Nem falam em relações internacionais na faculdade, né? Então, assim, é extremamente elitizado mesmo, né? E a gente optou pela medicina, mas também o curso de Direito tivemos muitas situações de fraudes, né? Mas a gente não colocou por causa do curso de medicina. E aí nós temos, então, as considerações, né? Observamos que, embora o percentual de negros no campus não represente o percentual dessa população na sociedade, é inegável que as ações afirmativas têm contribuído para alterar o perfil do estudante da universidade pública brasileira. A legislação, além de promover maiores oportunidades para grupos historicamente excluídos, contribui para a universidade pública se expressar a pluralidade étnica e cultural presentes na sociedade brasileira. As ações afirmativas possibilitam o acesso da universidade, da população negra à universidade, mas ainda apresentam inúmeros desafios, como a permanência e o êxito acadêmicos, né, a manutenção da lei de cotas esse ano. Mesmo em curso, há 10 anos, brancos representam 42% dos matriculados, pardos 31,1%, pretos 7,1%, ou seja, os pretos ainda são minoria. A ampliação e o fortalecimento da política foram prejudicados pela intervenção que aconteceu na UFGD. Terminou, né? Não, pensei que tivesse mais um dado. E, assim, o que eu considerei importante é que, mesmo eu fazendo parte da pós-graduação lá, né? Ainda estou com alunos da pós-graduação, como a Átila, do FGD, a Aline, que estão lá no mestrado e doutorado. Mas eles não esconderam, sabe? Assim, eles permitiram a gente fazer a pesquisa e eles diziam mesmo, não sabemos. Poderia ter mascarado, né? Não sabemos, quem sabe é fulano, quem sabe é ciclano. E agora, como voltou esse pessoal que foram os eleitos e que estava na lista tríplice, eu acredito que estão abertos aí para, novamente, a retomar, né, e voltar ao fortalecimento da política, que é tão importante lá na UFGD, para o Centro-Oeste. Muito obrigado, eram essas minhas considerações. Obrigada, gente. Vamos passar agora para o Paulo Vinícius, da Universidade Federal do Paraná. Bom, bom dia a todos. Diferente um pouquinho da Eugênia, eu vou usar, para cumprimentar a todas, todos, a nossa companheira deputada federal, pré-candidata, Eugênia. Então, cumprimento a todas, todos, em nome da Eugênia, pré-candidata a deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, já dizendo aqui que é um cumprimento, pedido para que se engajem nas candidaturas negras e se engajem e votem, em especial, nas mulheres negras. Nós temos no Paraná a primeira vereadora negra, que é a Carol D'Artora, e que eu estou na campanha dela para deputada federal. A gente está com grande expectativa de ser a primeira deputada federal mulher negra do Paraná. E do nosso NEAB. A equipe da pesquisa aqui, também fazer um agradecimento público ao Marcos Rogério dos Santos, a Natália Saviano Machado, a Nelly Gomes da Rocha, a Edicléa Forlaneto e a Juliana Hertz dos Santos. Quando eu estava montando, eu acabei percebendo uma coisa, que foi a Natália, a Nelly e a Juliana, foram também o núcleo duro, junto comigo, do COPEN, que a gente realizou lá,
Então, são as pessoas que sempre estão dispostas a trabalhar de uma forma conjunta e têm uma grande disponibilidade para todas as tarefas que têm relação direta com a igualdade racial. Aqui, agradecimento público à nossa equipe da UFPR. Eu vou falar sobre o processo de implantação na UFPR. Então, a primeira parte do relatório é sobre o processo de implantação na UFPR em 2004. Eu vou selecionar só 2 pequenos pontos aqui. Então, a nossa discussão começou em 2002, quando tinha uma pró-reitora de extensão que, não coincidentemente, é a primeira professora autodeclarada parda a atuar num programa de pós-graduação da UFPR, no programa de Sociologia. Depois ela foi pró-reitora, quando ela era pró-reitora de extensão, ela deu condições para um grupo de estudantes ativistas, hoje 2 professores, professor Eduardo Davi, nosso Duda, da UFBA, e a professora Marcilene Garcia, do Instituto Federal da Bahia. Os 2 foram para a Bahia. À época, ela estudante de Sociologia e o Duda mestrando em Antropologia, montasse um grupo de estudos afro-brasileiros que foi o embrião do nosso NEAD, né? E ali, naquele grupo, eu fui convidado por eles, eu era amigo do Duda, e a gente começou uma discussão sobre cotas na UFPR. Esse grupo chamou a Dora Lúcia Bertulho, que é procuradora na UFPR, e ativista do movimento negro desde a graduação dela, talvez desde antes, né? Porque filha de um ativista de Santa Catarina. E ali começou um debate. No momento em seguida, a pró-reitora de extensão foi nomeada vice-reitora, foi eleita vice-reitora, né? Tomou posse como vice-reitora, e a Dora foi nomeada como chefe da Procuradoria. Então, a gente teve um papel institucional bastante forte de fomentar o debate. O reitor nomeou uma comissão do Conselho de Ensino e Pesquisa para fazer uma proposta de cotas. Essa comissão trabalhou essa comissão teve 8 meses para trabalhar. Quando terminados os 8 meses, eles não apresentaram proposta, e aí a Dora ficou responsável de montar uma comissão para fazer uma proposta para levar para o Conselho em 45 dias. Eu estava afastado para o doutorado, fui chamado pela Dora, convocado, melhor dizendo, pela Dora, para participar dessa comissão. Era uma comissão com 8 pessoas, tinha um doutorando à época, atualmente o professor Evandro Pisa, da UNB, à época doutorando em Direito lá na UFPR, um aluno de graduação, uma servidora, Cristiane Ribeiro, que era ativista no movimento estudantil, hoje está no Instituto Federal do Paraná, e um conjunto de professores e professoras, um professor da medicina, que era o único professor negro que tinha na medicina na UFPR, e foi também político ligado com o MDB, foi secretário em mais de uma das gestões do Roberto Requião. Então, esse grupo de professores trabalhou durante 45 dias. Ao apresentar a proposta, o Conselho respondeu para a gente que não ia aprovar uma proposta sem ela ser discutida amplamente na universidade, e aí o que seriam 45 dias se transformou em 11 meses, discutindo em todos os conselhos de cada uma das faculdades essa proposta. Foi paralelo com a UNB, o nosso reitor tinha uma perspectiva populista e queria ser a primeira universidade federal a aprovar cotas, mas, por conta da posição do Conselho, a gente atrasou em relação ao FMG. Então, a UNB, desculpe. Então, no ano seguinte, a gente teve a aprovação de um programa que previa 20% de cotas para a escola pública, 20% de cotas para negros e negras, independente de renda, e vagas suplementares para estudantes indígenas. Aí começa... Bom, tem um ponto que... Eu estou na primeira slide ainda, né? Mas eu não queria deixar passar esse ponto, porque tem uma discussão relevante aqui. No Conselho Universitário, foi votado primeiro, vamos ter cota ou não vamos ter cota, aprovado com uma ampla maioria. Logo na sequência, foi votado se seria subcota da escola pública ou as cotas seriam separadas. Essa votação teve uma discussão muito intensa
e a subcotas teve um voto a menos do que as cotas para negros, independente das cotas para a escola pública, com a vice-reitora votando divergente do reitor. Então, o reitor votou pela subcota e o voto da vice-reitora contra o reitor foi definidor do modelo que foi adotado. Isso deu uma briga enorme entre eles e criou uma estratégia logo na sequência, porque o pró-reitor de graduação, que era muito influente na gestão e que foi quem propôs as subcotas, diferente do que estava no parecer do relator, passou a tomar a frente de todas as decisões e fez uma articulação. Aí, depois, a sessão terminou ali, no dia seguinte, teve uma nova sessão com algumas questões que eram de implementação, e aí esse pró-reitor de graduação já tinha articulado tudo, passaram como trator em tudo que a gente queria na comissão ou no parecer do relator, e aí ficou uma posição já bastante tensa desde o início. Então, essa tensão desse momento, dessa votação, é uma tensão que acompanha o UFPR sempre, porque a gente tem posições divergentes, muitas. O Evandro Pisa fez um estudo logo na sequência que todas as 8 primeiras universidades que adotaram cotas para pessoas negras tiveram mecanismos internos de dificultar a entrada pelas cotas. A UFPR não foi diferente, ele começou esse estudo por conta da UFPR, então todas tiveram algum mecanismo que dificultava a entrada. Então, o que a Eugênia apontou aqui nos dados gerais sobre não ocupação de todas as vagas, tem uma relação direta com esses mecanismos internos dos processos seletivos, que muitas vezes são operados de forma deliberada para impedir a entrada de pessoas negras e cumprir a lei de uma forma plena. Bom, deixa eu ver se eu sou um pouquinho mais rápido agora. Então, bom, aqui tem, eu já falei do plano de metas, né, de 2004, depois, em 2008, por ação do Ministério Público, não foi uma ação interna, a gente passou a ter uma vaga para pessoas por deficiência por curso lá no UFPR. A cota incidia só na segunda fase do vestibular. A ambiguidade da gestão aumentou muito nas gestões 2009, 12, 13 e 16, porque o reitor eleito em 2009, ele era pró-reitor da gestão das cotas, então ele tinha um comprometimento público com as cotas, mas tinha uma posição ambígua, ao passo que o vice-reitor tinha uma posição clara contra as cotas. Então, a gente passou a ter uma gestão que eu sempre disse que o NEAB tinha reconhecimento, então a gente viveu 8 anos na esgrima, né, com a gestão, porque era com várias disputas ponto a ponto para não ter retrocesso na política. A gente fez avaliações constantes, grande parte dessas avaliações estão publicadas nas publicações do NEAB. Eu coloquei aqui, a nossa biblioteca do NEAB, eu coloquei para fazer propaganda mesmo, né? Ela tem um problema que ela é subdividida, né? Mas tem bastante coisa interessante lá, tanto nos livros, quanto nas dissertações, quanto nas teses. Bom, em 2013, com a aprovação da Lei de Cotas, a gente começa um processo de implantação gradativa. Então, esse gráfico mostra que a gente teve, né, em 2013, 60% das vagas para classificação geral, aí 40% foi mantido para as cotas no modelo anterior e começou com 1/4 do previsto na Lei de 2.711 para as cotas pela Lei de Cotas. E, em 2016, houve a implementação plena com 50% e 50%, só que as cotas que eram para pessoas negras independentes de renda passaram a ser subcotas. A gente, no acompanhamento inicial das cotas raciais, o perfil socioeconômico das pessoas negras que entravam era idêntico ao perfil das
pessoas de cotas para a escola pública, à exceção que a gente tinha um percentual bem baixinho, que variou de 2% a 4% de pessoas negras de renda alta que entraram pelas cotas para pessoas negras também na UFPR. Então, a gente tinha pessoas negras de classe média que ingressavam, mas e não impactavam, era um número bastante pequeno, não impactavam no perfil socioeconômico e em algumas questões, por exemplo, escolaridade dos pais, o perfil dos cotistas, pessoas negras, era um perfil abaixo do perfil estudantes de escola pública no modelo de cotas inicial. Bom, aqui tem um gráfico que é da evolução dos estudantes ingressantes por raça-cor. O amarelinho são pessoas pretas e os cinzas são pardos e pardas. O ano de 2004 foi o único ano anterior às cotas que a gente, entrada em 2004, né, que a gente não tinha cota. A partir de 2005, a gente passou a ter as cotas, então a gente começou a coleta de raça-cor na UFPR, quando a gente ainda estava na discussão da proposta de resolução. O núcleo de concursos inseriu uma pergunta no questionário socioeconômico do processo seletivo, e a pergunta do IBGE, essa pergunta é uma pergunta trava dentro do questionário até hoje. Então, qual a sua raça-cor, branco, preto, pardo, amarelo ou indígena? Se não responde, não passa para a próxima questão. Significa que todas as pessoas que se candidatam à UFPR no processo seletivo, elas têm que responder essa questão. Com isso, a gente constituiu um banco de dados que tem todas as entradas da UFPR. A gente não participou nunca plenamente do SISU. O SISU já teve um ano que teve 20%, mas em quase todos os anos o SISU são 10% das vagas e 90% das vagas no processo seletivo próprio da UFPR. Esses dados aqui apontam um aumento da presença de pessoas pretas e de pessoas pardas na UFPR. Deixa eu ver qual é o próximo slide para ver se tem. Tá, aqui bastante importante a partir da adoção das cotas. Esse aumento ele é maior no período posterior a 2013, então a lei de cotas teve impacto em mais um pequeno aumento, mas ele nunca atingiu a proporção de pessoas negras no estado do Paraná. Então, aqui, no período de 2004, a gente tinha uma razão entre pessoas negras e o percentual de negros dos quatro de 0,33, calculados pelo censo de 2010. Em 2005, essa razão passa para 0,55. E no período entre 2003 e... desculpa, entre 2005 e 2012... a razão, a média, eu não coloquei aqui a média, tem no relatório, né? Mas no período posterior à adoção das cotas, 2016 e 2019, essa razão sobe para 0,76 a 0,79. Então, o desejável aqui seria uma razão 1. Né? Então, nós temos, no censo de 2010, 28% de pessoas negras no Paraná, sendo 3,2% de pessoas autodeclaradas pretas e 25,2% de pessoas autodeclaradas pardas. E nós tivemos 0,79 no máximo disso no ingresso na UFPR ao longo de toda a série histórica. Isso significa que a gente... teve um incremento significativo de pessoas negras na universidade, mas a gente não combate a desigualdade racial acumulada nas diversas carreiras de ensino superior, porque a gente continua tendo uma sobre-representação branca e continua formando mais pessoas brancas do que tem na proporção da população do Estado. Né? E aqui também é uma sugestão de que a gente trabalhe com essas razões no Estado, porque, às vezes, a gente comparar, né, a realidade dos Estados do Sul com os Estados do Nordeste ou do Norte é muito difícil, porque essa participação negra na população é muitíssimo diferente. Né? O Paraná é o Estado da região Sul com a maior população negra, tinha 20% no censo de 2010,
Desculpe, 28% e 34% na PNAD de 2018. Rio Grande do Sul tem um percentual ainda menor que o Paraná e Santa Catarina menor ainda. Né? Então, é completamente diferente dos estados onde a gente tem maioria de população negra. Bom, aqui é pelos grupos de entrada. Tá. Eu vou... aqui tem a parte... tem 3 tabelas aqui, eu nem vou comentar esse gráfico, mas mostra como a gente tem, né, se a gente olhar ali as linhas verde e azul, a gente vê que, que são os grupos de entrada pelas cotas, a azul é a cota racial e a verde cota escola pública, como tem uma efetividade maior do que o programa que a gente tinha anterior em termos percentuais. Aqui a gente fez umas tabelas ano a ano por as vagas, candidatos às vagas que existiam, o número de aprovados e o percentual disso. Em 2013, que é esse gráfico, nós tivemos 108% de pessoas da concorrência geral que foram aprovadas. Mas, para a cota escola pública acima de meio salário mínimo, independente de renda, né? Aliás, não, aqui foi bem baixinho, porque estava o primeiro ano de implantação da lei, mas para as cotas de escola pública, que está lá embaixo, 196%. Por quê? Como a gente tem as vagas que não ocupadas migrando primeiro para outras cotas, acaba que a gente tem uma sobre-representação sempre das cotas de escola pública. Isso... a gente teve uma tendência até 2018 de aumento da ocupação de vagas. Esse aqui é justamente de 2018, quando a gente teve na concorrência geral ocupação de 108%, na escola pública 115%, e nos PPIs foram os maiores percentuais, 79,73% com renda abaixo de meio salário mínimo e 62,36% com renda acima de um meio salário mínimo. Por que essa não ocupação de vagas? Nós temos cursos que não tem um candidato por vaga, então tem cursos que sobra vaga, mas, além disso, a gente tem a questão do processo seletivo da UFPR em 2 fases. A cota incide na primeira fase, mas o aluno que zera alguma prova é eliminado do processo independente de cota. Então, por conta desses alunos que são eliminados no processo vestibular, não tem a ocupação dessas cotas nos vários grupos, né? Bom, a gente fez também a comparação dos cursos. Aqui, para o curso de pedagogia, a gente vê como a hegemonia branca se manteve, o percentual de pessoas brancas no estado é de 70%. Antes das cotas, tinha 87% de pessoas brancas na pedagogia em 2004, baixou para 77,4% no período 2005-2012 e para 74,8% no período 2013-2020. Na engenharia elétrica, 82% em 2004, baixou, mas baixou muito menos, e o período mais recente teve o percentual praticamente o mesmo, um pouquinho acima, do período 2005-2012, chegando a 79%. Na medicina, tinha 80% em 2004, tanto na engenharia elétrica quanto na medicina. Esse percentual mais baixo de pessoas brancas não tem relação com percentual maior de pessoas pretas e pardas, mas tem relação direta com percentual muito alto de pessoas autodeclaradas amarelas ou asiáticas, que tem uma sobre-representação grande, no geral, da UFPR, e tem uma sobre-representação maior ainda nos cursos das exatas e nos cursos de alta procura. Eu nem coloquei os dados amarelos aqui, mas, né, eles são 1,5% no estado e tem representação de 8%, às vezes tem 13%, 15% em determinados anos em cursos específicos. As pessoas pretas, se a gente pegar pelo percentual do censo, no curso de pedagogia, a gente teve 4,6%, acima do 3,2% do estado, no período 2005-2012, e 5,3%
quase o dobro aí do percentual do Estado no período 2013-2020. O que se modifica para a engenharia elétrica, né, onde o percentual também aumenta significativamente, teve 0% em 2004 e passou a 2,6%, 2,9%, mais abaixo do percentual do censo de 2010. E na medicina, teve 1% em 2004. A gente discute um pouquinho esse dado, porque tem um relato do professor Nizam Pereira, que era o professor lá da medicina, que ele tinha um sonho de um dia dar aula para um negão. Ele falava assim: o meu sonho é dar aula para um negão. Significa que ele, durante toda a vida, como docente na medicina da UFPR, nunca deu aula para uma pessoa negra. Mas, no dado de 2004, apareceram lá algumas pessoas autodeclaradas pretas e que correspondiam a 1% das vagas de medicina naquele ano. Esse percentual de aumento foi relativamente pequeno para as pessoas pretas na medicina. E a gente tem um percentual muito alto de pessoas pardas na medicina, que tem uma relação direta com o nosso modelo de bancas de heteroidentificação. A gente tem bancas de heteroidentificação desde o primeiro ano, desde 2004. As bancas lá foram criadas por conta de duas denúncias, uma era individual, uma denúncia era coletiva. O maior cursinho de Curitiba, que é da empresa do senador Eurovisto, cursinho positivo. Os professores incentivavam os alunos brancos a fazer inscrição para as cotas como pessoas negras para provar que a cota não funcionava. E aí, esse mecanismo de banca de heteroidentificação na UFPR foi criado para coibir as fraudes, desde o início. Em 2000, não me lembro se em 2009 ou 2010, nós passamos a ter as bancas antes do vestibular e não desclassificar as pessoas como um mecanismo de teste, porque a gente estava respondendo muito processo judicial. E foi muito efetivo, então a gente manteve esse modelo até hoje. As nossas bancas são antes do início do vestibular, então a gente faz banca com todas as pessoas que se candidatam para cotas para pessoas negras, e as pessoas que não têm a sua autodeclaração validada pela banca, elas não são desclassificadas, elas mudam de grupo de concorrência. O que acontece? Na medicina, tem um percentual enorme de pessoas que se autodeclaram pardas, e pela primeira vez esse ano eu estou com um processo para iniciar de denúncia de fraude de pessoas que disseram dentro do curso que fraudaram de uma forma deliberada, usaram bronzeamento artificial, outros artifícios para passar pela banca. Então, os pardos, tudo isso para dizer, os pardos e pardas na medicina, 20,6% aqui estão supradimensionados por conta desses mecanismos. Bom, tem uma série de... Eu vou resumir aqui, mas tem uma série de... nós fizemos 3 grupos de discussão, a maioria dos grupos de discussão tinha participação de estudantes coletivos, mas a gente também teve estudantes que não eram de coletivos, a adesão da pedagogia nos grupos de discussão foi 0, a gente teve uma adesão muito forte da medicina e de um coletivo do direito. Em especial, os estudantes do coletivo de direito trouxeram falas mais significativas em termos do que eles encontram na universidade, como é o caso aqui dessa estudante, que é uma estudante de um coletivo negro do curso de Direito, né? Que ela fala sobre ela entrar na sala de aula, identificar 5 pessoas negras, mais uma normatividade branca que era muito assustadora para ela, né? Tá naquele espaço, ela falava, os estudantes relataram a própria arquitetura, o eurocentrismo do curso, os autores e autoras que são selecionados para disciplinas, teve uma crítica bastante contundente. Por outro lado, tanto em relação às políticas de assistência, né, de permanência, acesso à bolsa, vários estudantes fizeram relatos do quão foi importante para eles permanecerem na universidade. Vou passar rapidinho aqui. E as conclusões, né?
A gente reiterou um dado da nossa avaliação dos 10 anos das cotas, de que pessoas pretas na UFPR têm uma entrada que é favorável, e naquele momento do relatório dos 10 anos, as mulheres pretas tinham o melhor índice. Então, as cotas na UFPR favoreceram positivamente, em especial, mulheres pretas, e esse dado foi reiterado, se refere a mulheres e homens pretos e pretas. A gente tem uma série de contradições internas, como as diversas universidades, em termos de gestão. A nossa gestão... Bom, eu sou gestor de uma relativamente recém-criada, há 5 anos atrás, Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, que faz a gestão das ações afirmativas na UFPR. O que as colegas levantaram aqui de questões da gestão, que levantam tudo que se refere à cota, diversidade, né, lá com a CIPAD, a sigla da nossa superintendência. Então, as pessoas não se responsabilizam pelas ações afirmativas da UFPR, na maior parte dos casos, têm conhecimento baixo. Tem muitos espaços de resistência. Em paralelo, a gente tem várias políticas que foram criadas graças a essa superintendência, por exemplo, formação de pessoas das mais diversas áreas, concurso de formação dentro da carga horária oferecida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A gente tem um curso de política afirmativa que é ofertado todo ano, tem um curso de inclusão, tem curso de todas as áreas da superintendência, tem um gênero e diversidade sexual, e tem também um espaço de acolhimento de pessoas que são vítimas de racismo, vítimas de discriminação de uma forma geral, sendo que, no caso do nosso serviço de acolhimento, as principais queixas são de LGBTfobia, sexismo e, em terceiro lugar, de racismo, de pessoas que são vítimas de violência e são atendidas por nós, por uma equipe psicossocial que faz acolhimento de vítimas de violência. Então, desculpem, porque eu tenho uma dificuldade tão grande quanto a do Salles, de ser sucinto, e passei um pouco do tempo. Obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Adilson. Vou lá. Vai lá? Vou lá. Eu sou igual o Salles, né? Então, a tarefa que nos foi confiada foi fazer uma análise de 3 relatórios, os relatórios da UFMG, UFGD e Universidade Federal do Paraná, cujas equipes estão indicadas aqui, já foram apresentadas pelos autores. Qual foi o exercício que eu procurei fazer na leitura desses documentos? Eu tomei como referência os objetivos estabelecidos pela pesquisa e procurei verificar se os trabalhos desenvolvidos cumpriram esses objetivos. Então, a minha fala aqui está organizada em 2 partes. Uma parte em que eu vou discutir, fazer algumas considerações sobre esses objetivos e o produto que tive acesso, e algumas considerações que algumas extrapolam ao limite dos próprios relatórios, mas tem a ver com todo o seminário, com todo esse balanço que nós estamos realizando. Então, os objetivos estabelecidos foram um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Do ponto de vista metodológico, as pesquisas se orientaram pelo mesmo direcionamento, do ponto de vista metodologia, as fontes e os sujeitos que foram mobilizados para a pesquisa. Então, eu entro já na primeira parte, que é a questão dos objetivos. O primeiro objetivo, que é o objetivo geral, que buscava analisar os principais resultados da implementação da Lei 12.711, a chamada Lei de Cotas, a conclusão que eu chego, a constatação que eu chego em relação à leitura dos relatórios é de que essas pesquisas realizadas, elas conseguiram reunir informações relevantes sobre os resultados desse processo de implementação nessas instituições, sob as perspectivas de múltiplos sujeitos e fontes. Então, essa é a primeira, a consideração genérica que eu apresentaria em relação ao objetivo geral. Aí, entrando no primeiro objetivo específico, que se propunha analisar a eficácia da legislação em diversificar o perfil dos alunos do ensino superior nas universidades federais, a minha consideração, ou a constatação, é a de que, considerando os 3 casos analisados,
vê-se que a lei de cotas ela se revelou como uma política pública promissora. E aí eu destaco um dos aspectos. Ela deu conta de universalizar as cotas raciais nas instituições federais, e aí essa conclusão ela tem um pouco de relação também com outros estudos que eu venho realizando paralelamente a essa análise aqui. O Rodrigo lembrou o caso da região sudeste, que eu tenho me ocupado mais a pesquisar. Minas Gerais, além da UFMG, o UFV também adotou o bônus. Só que lá não chegou a ser aplicado. Ele foi aprovado em 2012 e não foi aplicado. Então, foram algumas universidades. Então, a gente tem observado que essa pesquisa, esse balanço, ele traz essa contribuição importante de mostrar que a lei de cotas ela foi capaz de uniformizar uma política em nível nacional. Claro que isso, em consequência, trouxe alguns efeitos negativos também em alguns contextos. Ela provocou, por exemplo, no caso da Universidade Federal de Alagoas, um retrocesso em relação ao recorte de gênero que havia naquela proposta, mas não é isso que a gente vai falar aqui. Eu faço questão, sempre de que estou falando da lei de cotas, destacar que ela universalizou as políticas de cotas nas instituições vinculadas ao MEC. Esse senão que aparece na lei é um senão que precisa ser pontuado, porque o egresso do Colégio Militar, aqui levantado ontem, que é beneficiário da nossa política de cotas, não é subordinado a essa mesma política de acesso. Então, ou seja, numa revisão da lei de cotas, precisa se discutir, inclusive, a extensão da lei de cotas para as instituições, além das vinculadas ao MEC, como o Instituto, a Escola Nacional de Estatística aqui do IBGE, entre outras. Só para destacar aí as instituições do Ministério da Defesa, principalmente. Nos casos concretos analisados, o que nós conseguimos observar é que as ações afirmativas elas fizeram avançar algumas das políticas e, na Federal do Paraná, ela pode ter apresentado algum retrocesso em relação, principalmente, ao recorte de raça que havia no modelo anterior. Aí, entrando no outro objetivo específico, que é identificar o sucesso das instituições da permanência dos alunos, tanto nos casos da UFMG e da UFPR, as pesquisas realizadas elas conseguiram evidenciar um esforço institucional em ampliar os recursos e o escopo de compreensão das políticas de permanência, das políticas de assistência estudantil. Ou seja, para além da garantia de suprimentos materiais para a permanência, essas instituições buscaram a implementação de mecanismos visando a permanência numa perspectiva simbólica e cultural, eu diria isso aqui. É destacável nas pesquisas, do painel de pesquisas apresentadas, o levantamento de recursos que foi realizado pela pesquisa da UFMG, que revela aquela assimetria em relação ao aumento da presença da população de baixa renda nas universidades, convivendo com a redução de orçamento, algo que também algo que eu tenho me ocupado em pesquisar por algum tempo, desde o trabalho de doutorado. Aí, identificar as dificuldades enfrentadas pelas instituições, pelos cotistas e sua trajetória ao longo do ensino superior. A partir das manifestações dos acadêmicos e das acadêmicas, que foram corroboradas pela literatura que os projetos tomaram como referência para fundamentar esses estudos, as falas dos gestores, dos atuantes das comissões de heteroidentificação, elas, para mim, se caracterizaram, se revelaram em 3 níveis de preocupações principais. A importância da necessidade de suportes de materiais para a garantia da inclusão, que é essa questão relacionada ao orçamento mesmo, a necessidade de ruptura com os currículos eurocentrados e a urgência de ampliação do alcance das ações afirmativas numa perspectiva de consolidação de uma universidade verdadeiramente democrática. Espaço para refletir o papel dos sinais, algo que eu estou ansioso para ver a próxima mesa, porque, além de estar metido nesse negócio de ações afirmativas, eu sou presidente da CPA da UFOP, e quando vi isso desse eixo, falei assim, que desgraça esse negócio, que eu não vou saber falar nada sobre ação afirmativa na UFOP. Estou ansioso para a próxima mesa sobre a relação dos sinais com essa questão. Um outro aspecto, uma outra constatação que eu trago em relação às dificuldades enfrentadas é a persistência do ideário elitista subjacente ao ensino superior brasileiro, presente e ainda em disputa no interior das nossas universidades. Isso eu tomo como ilustração 2 falas de 2 coordenadores da UFMG, no relatório da UFMG, que são bastante
interessantes. Aquele que o Rodrigo Dinilson apresenta, coordenador do curso de Engenharia Elétrica, e uma fala de uma coordenadora do curso de Medicina da UFMG, que traz uma concepção, porque ela não é uma pessoa que tem um histórico de estudos e de militância sobre a questão racial, mas que, entre outras coisas, defende a democratização da formatura, da solenidade de formatura, que é um evento que ainda, cada dia que passa, mais esvaziado a partir, sobretudo, do advento desse segmento que vem para as universidades. Eu digo isso me despertou muita atenção, que sou, por vezes, convocado pela reitora da universidade para fazer a solenidade de formatura. E é interessante como a universidade não comparece à solenidade de formatura paga. A universidade, o conjunto das pessoas. Então, achei muito bacana ouvir de uma instituição que criou, com o advento da expansão e da lei de cotas, uma escuta acadêmica. Na Faculdade de Medicina da UFMG, tem uma sala escrita escuta acadêmica. Eu fui lá fazer entrevista com a coordenadora do curso, por ocasião do meu doutorado, vi aquilo e falei, o que é esse negócio de escuta acadêmica? Fabuloso o que se criou lá na Universidade Federal de Minas Gerais, e que o relatório traz isso como referência, que é um modelo que pode ser acompanhado. Uma outra dificuldade é acesso aos dados. Olha, exceto o caso da Universidade Federal do Paraná, que traz dados bastante... uma série histórica bastante confiável para análise, as demais instituições são difíceis demais, e cotidianamente isso é muito difícil para a gente. Eu estou realizando uma pesquisa semelhante a essa no caso da UFOP, eu gastei 1 ano e meio organizando a base de dados, para fazer com que os dados da assistência estudantil conversem com os dados da extensão, com os dados da pesquisa, com os dados do censo, cujo pesquisador institucional, o procurador institucional que informa ao MEC sou eu. E eu tenho um lugar privilegiado de acesso às informações. E gastei 1 ano e meio para organizar uma base de dados do período compreendido da lei de cotas. Essa é uma dificuldade. E aí não vamos dizer que é só má vontade das universidades, não. É a forma, inclusive, como se deu a informatização nas universidades. Algumas universidades compram sistemas de outras. É uma questão bem difícil de ser tratada e que eu não vou entrar nessa questão aqui. E aí, uma coisa que se revela nos relatórios é o peso, ou as pressões sobre determinados sujeitos, que, no meu entendimento, foram protagonistas, como alguns relatórios revelam, na defesa da política, na execução da política, no acompanhamento, monitoramento, avaliação, e agora estão indicando como é que deve se dar a revisão. Essas pessoas são as mesmas que estavam em todas as cenas. Por isso, a questão da nominação é relevante, é necessária. Mas eu tenho coisas boas a dizer. Já estou entrando no penúltimo quadro aqui, que eu sou acelerado a si mesmo. Então, quais são as considerações que eu traria aqui? Que o painel que eu tive acesso dos relatórios representa uma contribuição efetiva para esse processo de revisão que nós estamos vivenciando. As universidades, como parte do Estado, que está previsto no artigo 6 da lei que deve fazer essa avaliação, estão cumprindo a sua tarefa, e, nesse caso específico, num tempo extremamente limitado. Realizar uma pesquisa com a robustez do que vocês fizeram nesse intervalo de abril do ano passado a junho desse ano, olha, eu gastei 1 ano para organizar a base de dados da UFOP. Acabei de 1 ano e meio para organizar a base de dados da UFOP, que é uma universidade em que eu estou numa posição de vantagem em relação a algumas pessoas em relação à possibilidade de ter acesso aos dados. Então, parabéns por isso aí. As 3 experiências analisadas deram conta dos objetivos da pesquisa, guardadas as peculiaridades de cada caso. Apesar das identidades institucionais, elas são possíveis, no meu entendimento, de ser generalizadas para uma compreensão das 69 universidades que caracteriza a realidade brasileira no que diz respeito à implementação da lei de cotas. O período que antecede a lei de cotas foi muito bem retratado como informações relevantes. Esse balanço, então, ele precisa de ser recolocado. Nós não estamos fazendo um balanço de 10 anos. Nós estamos fazendo um balanço de 2 décadas de ações afirmativas no ensino superior brasileiro. 2 décadas. As experiências pioneiras do Rio de Janeiro, da UNEB, da UNB, da UEMS, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, não podem ser desconsideradas desse balanço que nós estamos fazendo. E, paralelamente a essas experiências pioneiras, as instituições já estavam movimentando o UFG. O UFGD menos, porque ela foi criada nesse contexto, mas a UFPR, a UFMG,
através de ações, entre outras ações, iniciativas. O destaque do papel dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, em alguns casos, grupos correlatos, e de pessoas chaves, os intelectuais e as intelectuais orgânicas, que eu já falei sobre essas pessoas aqui anteriormente. Foram responsáveis pela inclusão do tema na agenda das instituições, foram protagonistas na sua reivindicação, execução, produção acadêmica. A vastidão de referências bibliográficas apresentadas no relatório da Federal do Paraná revela quem está produzindo conhecimento sobre a questão. São as mesmas pessoas. A mesma coisa a gente observa. O interessante de nominar, que como nós estamos nesse métier, nesse campo, a hora que eu leio o relatório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eu estou vendo o Reinaldo, estou vendo a Aline, estou vendo a Eugênia, eu vejo as pessoas. Se não nominar, eu vou reconhecer. O Paulo, não tem como não reconhecer. Cristiane, que em 2001, 2005, estava participando de fóruns de ações afirmativas da Unifesp, quando a Unifesp adotou as cotas raciais, ainda a Escola Paulista de Medicina. E o ponto comum, ainda está prevalecendo aquele falso dilema entre classes versus a questão raça. Isso ainda é muito forte e está presente em todos os relatórios que nós tivemos acesso. Percebe-se, parece haver uma baixa articulação das ações afirmativas com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Acho que aí reside um filão interessante para ser explorado, principalmente pelo laboratório aqui da UERJ, que está sediando esse nosso encontro. Acho que é um campo interessante para entrar nesse debate. Ainda avançando, o acesso aos dados, a fragilidade das informações, que já mencionei, exceção do caso do Paraná, que eu destaquei aqui. Acesso aos sujeitos, nós temos muitas dificuldades de acesso, inclusive aos pares, mesmo na condição de gestor. Entrevistar a colega da Pró-Reitoria não, da Pró-Reitoria de Graduação sou eu, o colega da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis não é tranquilo, não. Qualquer outro assunto é mais prioritário do que falar sobre esse assunto. Qualquer outro assunto. Então, isso precisa a gente olhar para os pares, para os nossos pares. Aspecto interessantíssimo das pesquisas, de todos os 3 casos analisados, o foco nos cursos. Quando focalizados os cursos, nós tivemos a oportunidade de destacar informações importantes sobre o efeito e a eficácia da política em determinadas carreiras. A ponto da gente chegar à conclusão, daqui uns dias, dizer o seguinte, olha, se me der cota só num curso, vai ser melhor do que uma cota universal em todos. Já estou parando, apitou. O papel da heteroidentificação. O papel da heteroidentificação precisa de ser realçado e foi realçado nos relatórios. É uma mudança dos rumos da política. Eu vou lembrar o professor Juarez, da Unesp, falando sobre a heteroidentificação. Olha, lá atrás, quando esses mesmos atores protagonizavam e reivindicavam ações afirmativas, algo que não estava no horizonte era a reivindicação pelo procedimento de heteroidentificação, que acreditava-se que a maioria de nós acreditávamos que a autodeclaração seria suficiente para garantir a política. Entretanto, o racismo estrutural e institucional da sociedade brasileira é tão eficiente que ele fez com que as pessoas, inclusive, admitissem a possibilidade de se passar por negro em algum momento da história desse país, algo que era impensável na conjuntura em que começamos a discutir a ação afirmativa no Brasil. Então, a ação afirmativa tem esse papel, ela está mudando, é uma nova fase das ações afirmativas na história do Brasil. A sua ausência trouxe consequências severas, quantificáveis. Na minha universidade, 10% dos estudantes que lá ingressaram, num período compreendido entre 2013 e 2018, há que se suspeitar se, de fato, são sujeitos da política pública. Há que se suspeitar. Algumas foram denunciadas e levado a cabo o processo. Então, esse aspecto precisa de ser realçado. Não para desqualificar a política em si, porque isso não desqualifica a política, se revela como que precisamos de manter. Esse é um excelente argumento para a continuidade da política, que mais da metade da sua duração ela foi aplicada sob suspeição nesse aspecto. E ela revela uma resposta ao racismo estrutural e institucional. E os sujeitos da política, mais uma vez, atuando como os guardiões desse procedimento, nessa nova fase. Termino agora, professora, para fechar mesmo. Então, as políticas de ações afirmativas, elas representaram, no nosso entendimento, até aqui, uma estratégia de ruptura com projetos hegemônicos, nos quais os ritos pedagógicos
muito bem recuperado no relatório da UFMG, abordados pelo professor Luiz Alberto, lá em 1985, ainda consagrados nos nossos espaços acadêmicos. Então, elas contribuem para isso. As universidades revelaram, na prática, como o movimento negro educador está educando as universidades. Os relatórios que eu tive acesso oportunizaram essa questão. As universidades encontram-se em disputa, mas existe uma incipiência e um enraizamento de um sentido de inclusão nas universidades, no meu entendimento. As instituições começam a ceder, com muitas aspas, espaço a outras políticas institucionais e de gestão e curriculares. No meu entendimento, a força ingênua de argumentos como do mérito e da classe, como chave para como obstáculo para a inclusão, está convivendo com essa realidade que estamos vivenciando. Então, se percebe uma aderência das ações afirmativas nas vozes de algumas representantes da gestão, o caso especificamente da UFMG, do Paraná, com ambiguidades, e a força intelectual da comunidade negra, da intelectualidade negra, que é o caso, por exemplo, da UFGD, mas que é extensivo a outros casos. E não podemos deixar de dizer os subprodutos das cotas raciais. A universidade, como bem retratado pelo professor Rodrigo Ednilson aqui, não só quem ingressou na universidade, a universidade está modificando. E aí, dentre os subprodutos, nós deveríamos falar os novos sujeitos e sujeitas, as novas instituições e a emergência dos coletivos, entre outros aspectos. Para finalizar, arrematar de tudo, eu vou retomar uma tese com a qual eu venho lidando com as ações afirmativas, que é desde longa data. Eu sou alguém que trabalha na universidade. Fui contratado como pedagogo na Universidade Federal de Ouro Preto para atuar com avaliação institucional. Desde 1995 eu trabalho com essa discussão. E, portanto, meu objeto principal de pesquisa sempre foi o ensino superior. E eu, quando fiz minha dissertação de mestrado aqui na Universidade Federal na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, a minha dissertação, o título dela era As Ações Afirmativas, um novo ingrediente na luta pela democratização do ensino superior. Por quê? Aquela ocasião, nós tínhamos consciência de que o ensino superior brasileiro ele não se democratizaria exclusivamente com a ampliação de vagas, ainda que fosse em turnos alternativos. Havia necessidade de focalizar determinados grupos com um olhar priorizado, sob pena da democratização de fato não acontecer. Eu não trouxe nenhuma pergunta. Trouxe um monte de perguntas nos relatórios, mas isso a gente vai fazer, aquele fogo amigo para evitar o fogo inimigo, vai ser no paralelo e depois dos bastidores. Não é isso, Cansar? Então, gente, obrigado, desculpa por ter estendido muito. Bom dia a todas e todos. Parabéns à equipe toda, parabéns a Dilson especialmente, já companheiro de luta de várias demandas, não é isso? Bem, essa questão da heteroidentificação, da heteroverificação, que é a terminologia que alguns setores estão adotando, eu entendo que é determinante e precisamos debater mais se tiver oportunidade. E, no momento, nós estamos com um trabalho bastante pesado com a Universidade Federal de Rondonópolis. Tem alguém aqui de Rondonópolis? Não, tá. Um aluno da Educafro, que terminou medicina lá na Rondonópolis, ele falou: Frei Davi, minha formatura é amanhã. E eu não consigo ir para a formatura, porque mais de 15 que vão se formar comigo são brancos que roubaram vaga do nosso povo. Então, Frei, eu não vou conseguir ir. Eu não vou conseguir ir, Frei. E eu já pedi socorro a todos os órgãos possíveis. A universidade, Ministério Público, e ninguém fez nada. Assim, Então, espera aí. Você tem 2 horas para me ajudar? Tem. Fizemos um relatório e mandamos para a reitora, pedindo a suspensão da formatura, com a foto e todo o material, com as redes sociais, com o link, e mandamos ao mesmo tempo para o Ministério Público Federal. Deu um rebu danado, foi de última hora, não foi suspensa, com certeza, a formatura, mas gerou o que nós queríamos, debate.
A reitora de lá é uma pessoa muito capaz, muito comprometida. E ela então falou: Frei Davi, a gente olhou as fotos que vocês mandou e a gente está se perguntando como é que todos nós, professores, permitimos isso acontecer. Damos aula para os brancos, sabendo que tinha que ter aquela classe, 20% de negros, e ninguém ligou para isso. Esse descompromisso da classe de professores, maioria branco absoluto, não pode continuar, Frei, isso de reitora. Lógico, e aí, o que a senhora pensa fazer? Frei, eu mandei minha equipe a fazer uma pesquisa, e de cada 10 processos que se abre contra branco que roubou cota, esse branco consegue eliminar e mantém na vaga. Então, Frei, de cada 10, 9 consegue eliminar. Frei, eu não quero minha faculdade humilhada, eu não sei o que fazer. O senhor pode me ajudar? Você faz o seguinte, eu vou então fazer contato com o procurador da República, aí de Rondonópolis, que eu estou vislumbrando um caminho que fica bom para a universidade e fica bom para a comunidade negra. Qual é, Frei? Vou propor ao procurador da República que chame um por um jovens brancos para assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta. Por um lado, o fraudador, por outro lado, a universidade, por outro lado, o Ministério Público, a Justiça e alguma entidade do movimento negro. E aí, qual é a proposta? O Brasil está em crise de médicos. Então, pegar esse cara que usou 6 anos a vaga de negro, já está formado, e zerar ele, proibir que ele use a medicina, não é bom para o Brasil. Então, a gente faz um TAC, onde ele devolve todo o dinheiro que ele usou nesse tempo todo. Esse dinheiro vem para o Ministério Público de Rondonópolis, faz um fundo unicamente para investir em ação afirmativa, em Bolsa Moradia, alimentação de pobres e negros. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, a universidade cria novas vagas correspondentes às vagas fraudadas. E ela pode usar 2 métodos. Ou ela chama jovens que estão negros, que estão pagando faculdades particulares e sofrendo, ou ela cria vagas correspondentes no vestibular inicial, tirando dos brancos. Bem, portanto, estou viajando agora, daqui a 10 dias, para lá, para Rondonópolis, onde o procurador está topando aprofundar essa questão. Então, a gente vai folgar o lado da universidade, porque ela vai ver solução, ela não vai ser ela humilhada em ter o branco conseguindo eliminar para... Porque os juízes todos são senhores, doutores em racismo estrutural. Os juízes não vão dar para nós os nossos direitos. De modo que tem que ser assim um embate. É ser meio doido, meio corajoso. Graças a Deus, o procurador da República lá é um cara que tem capacidade de fazer coisas difíceis. Eu falei, irmão, se der certo, a gente está ajudando todas as universidades do Brasil a enfrentar essa baixaria que é a fraude nas universidades. Então, as comissões de heteroverificação, algumas estão bom, é fundamental, mas algumas não estão tendo treinamento suficiente. Já visto aqui, vocês viram esse caso que gerou um ruído nacional, a magistratura do Rio, no concurso dela, a banca de heteroverificação aprovou um branco como juiz negro, e a gente, através da ANAM, a Ação Nacional de Advogados Negros, entrou no CNJ, e o CNJ, então, tirou o cara do cargo de juiz. Aí o cara entrou comigo da corte, na ação, e aí, então, a gente conseguiu que ele tivesse sido excluído dessa vaga. Mas, reduzindo, gente, vamos firme. O que levantou o Adilson ali, ele tentou falar 3 vezes para aprofundar a questão da heteroverificação, entendemos que a gente tem que agora ser um pouco mais ousados nessa política e nessa metodologia aí. Desculpe se me alonguei. Obrigada. Bom dia a todos e a todas novamente. Na realidade, eu queria um esclarecimento do Paulo, né? Depois uma pergunta para o Rodrigo. Esclarecimento, na realidade, Paulo, é porque a UFPR, como a UNB, teve política de cotas para negros, né? E a UNB, por exemplo, foi estabelecido lá,
foi implementada efetivamente em 2004, foi aprovada em 2003, mas efetivada em 2004, e o período era de 10 anos. Então, quando vem a lei, né, a UNB trabalhou paralelo à política dela, da autonomia dela, com a lei, né, por 2 anos, e depois, quando completou os 10 anos, a gente discutiu lá internamente na época, e a política de cotas para negros na UNB não acabou, gente. Ela ainda existe, só que houve uma redução, em vez de ser 20%, né, hoje se tem 5%. Tá certo? Então, a minha pergunta é, como que ficou a política de cotas? Porque não ficou claro para mim. Eu tinha em mente que a UFPR fez algo muito parecido com a UNB, ou até quando foi a primeira política de cotas da UFPR, e se ela foi interrompida logo com a lei de cotas ou se terminou antes. Acho que isso é importante a gente ter essa noção, porque, pasmem, né, a lei fala isso para a gente, né, que é 50% no mínimo, mas cada universidade tem a sua autonomia, o que significa que a gente pode ter, além das cotas determinadas para estudantes de escola pública pela Lei 2.711, a gente pode ter outras políticas de ações afirmativas, conforme a autonomia da decisão autônoma das universidades. A questão para o Rodrigo, e não é só para o Rodrigo, mas, no geral, vendo dos relatórios, mas tem a ver com as palavras que a gente usa. Por que eu estou lembrando isso? Por exemplo, o Rodrigo lembrou das dificuldades na universidade, utilizou a palavra dificuldade. Né? E, no meu entendimento, as palavras têm muito peso. Na realidade, as palavras têm força. Né? O que, vendo os relatos, que são muito parecidos em termos dos gestores, né? Dizer que não conhece a lei, que não trabalha com a lei, por que a gente não nomina isso, em vez de dificuldades, de nominar literalmente? Isso é racismo, literalmente. Entendeu? E tem a ver com racismo institucional. Né? Eu acho que a gente já passou do limite de ter dedos. Né? Eu estou falando isso de uma perspectiva, porque eu sempre digo o seguinte, mais do que um intelectual, eu não me considero exatamente intelectual, eu me considero um soldado antirracista. Então, acabou, não tem mais que a gente ter dificuldades. Eu estou fazendo uma proposta aqui, tá? Essa é a ideia. Né? Em vez de usar essas palavras que suavizam, a gente não está inventando, são eles que estão dizendo. Né? Usa os termos corretos, é isso, né? Nesse sentido. Desculpe se eu... É porque tem hora que dá uma dor tão profunda. Né? Depois de 10 anos de implementação das cotas, falarem que não conhecem a lei, coordenadores de curso. Não, isso é horrível para mim. Eu me sinto, sabe, mais do que humilhado. Né? É algo indignante. Então, a gente tem que começar a nominar. Isso é racismo. Isso não é desconhecimento, isso não é dificuldade. Desculpa, gente, é um desabafo. Tá bom? Obrigado. Bom, vou passar, então, a palavra para o Rodrigo e para o Paulo, e, por favor, sejam bem rápidos, porque a gente precisa começar a próxima mesa. Tá, vou ser bem rápido. Primeiro, dizer que eu retomei uma sensação aqui de estar numa banca de arguição. Assim, fiquei esperando a Dilson dizer se a gente ia ser aprovado ou não. Vai ter a saída e a deliberação. Né? Eu não consegui lembrar exatamente, Salles, o momento que eu falei dificuldade, mas eu concordo com você que as palavras têm poder, são instituintes, e elas dizem coisas que, às vezes, a gente nem pensou. Né? Mas, quando eu mostrei ali o título provisório, eu tinha colocado ali uma palavra-chave que não veio aqui, mas a primeira era justamente racismo estrutural, sensibilização e personificação. Porque a minha sensação é que, ao mesmo tempo que tem uma sensibilização, e eu acho que essa palavra é muito significante, ela foi dita pela reitora, ou seja, a sensibilidade, ela é do coração, né, do cordialismo, mas ela não é necessariamente da estrutura. E por isso que eu fui reproduzindo a autodeclaração dos gestores, porque são gestores sensíveis, mas são todos gestores brancos. Ou seja,
a dimensão do poder e da possibilidade de ser sensível ainda continua ali. E quando tem a responsabilização da questão, ela é para os gestores negros que estão em cargos menores ou mais residuais. Então, tem uma personificação, e isso eu tentei dizer, talvez não disse com todas as letras, está em a ver com o racismo estrutural que está presente na universidade. De fato, não é só uma dificuldade. Bom, Frei, nenhuma universidade tem autonomia para criar vaga de medicina. Então, tem um empecilho legal aí, né? A medicina e direito são nacionalmente regulados. Eu estou com um processo aprovado para aumentar a vaga para estudante indígena na medicina da UFPR, aprovado inicialmente, lá na coordenação do curso, e para seguir para o conselho. Significa que ter mais uma vaga para estudante indígena tem uma vaga a menos para o vestibular, né? Então, isso tem uma regulação nacional, é muito dura e é super difícil de mudar. Vai para o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Medicina tem uma configuração hiper, mega, super conservadora, né? Então, bastante complexo. A questão do Salles. Quando teve... nós não temos, quem manteve foi a UFSC. Quando teve a aprovação, a gente fez a proposta via NEAB, mas a gente não conseguiu sair do NEAB. Nem na coordenação lá da Pró-Reitoria de Graduação, à época, a gente conseguiu apoio para manter um percentual de vagas para negros independente de vagas, e foi aquele período da gestão que estava aquela gestão mais conservadora, que a gente não tinha dificuldade de encaminhar as propostas. O que a gente manteve foram as vagas suplementares para indígena. Então, a nossa resolução de 2004, ela continua valendo, teve uma avaliação de 10 anos, essa avaliação isso está no relatório, essa avaliação foi enviada para o Conselho com uma proposta de uma resolução para estabelecimento de vagas suplementares para quilombolas. O reitor e o vice-reitor nem distribuíram o relatório. Eles deram um informe, foi feito o relatório, não entrou como ponto de pauta, né? Então, a proposta que foi de vagas suplementares para quilombolas foi colocada embaixo da mesa, a proposta, algumas propostas de aprimoramento para as cotas não foram discutidas, porque não tinha um ambiente político propício para. E aí a gente teve 2 anos de adequação, de aumento das vagas conforme a lei e de diminuição das vagas para pretos e pardos conforme a nossa resolução e a manutenção das 10 vagas suplementares para indígenas. Eu não sei como é nas outras universidades, mas, no nosso caso, a entrada de indígena na cota PPI é residual. Os indígenas não conseguem acessar o FPR via o concurso vestibular ou o SISU. Então, o que garante uma presença indígena na UFPR um pouco melhor, que é abaixo também do que devia, nós temos hoje 73 estudantes matriculados, nós queríamos, logo que a gente entrou na gestão, a gente ia fazer a proposta de dobrar de 10 para 20, mas foi justamente quando o Bolsonaro foi eleito e a gente estava com medo de acabar com o programa Bolsa, resolvemos tirar o pé do acelerador. Agora a gente vai voltar a propor que a gente dobre, né, no caso da UFPR, de 10 para 20 vagas suplementares, porque é isso que garante a presença indígena na UFPR. Então, isso foi o que a gente conseguiu manter do programa anterior, e agora a gente está com uma série de resoluções novas preparadas. A gente conseguiu avançar na parte dos migrantes. Nós temos, nas vagas ociosas, 10% delas são para migrantes e mais um vestibular específico com 10 vagas para migrantes. E os vestibulares de áreas específicas, o vestibular de letras libras, que é específico, o vestibular de licenciatura do campo, que é específico, nesses lugares a gente conseguiu avançar também com a presença negra, com a presença quilombola, com a presença indígena, via esses mecanismos paralelos, vou chamar assim, tá? E todas as nossas propostas de resolução, elas estão em processo agora de encaminhamento para o Conselho, à exceção das políticas para os migrantes, que tiveram 2 resoluções aprovadas e avançou bastante.
Tá, Eugênia, então. Eu saí para assistir ali de frente a apresentação do Adilson, viu, Adilson? Parabéns pelo... Fiquei preocupada como que era banca, não, como Rodrigo. Parabenizá-lo pela objetividade e a forma como você apresentou a análise dos estudos de caso. Comentário não aparece na apresentação ali, mas dizer da importância dos técnicos administrativos nas comissões de heteroidentificação. Ontem alguém aqui falou, né? Nós temos na pesquisa junto comigo a Aline, mas é a maioria que hoje está participando das comissões de heteroidentificação na UFGD, né? Os servidores administrativos, então, de extrema relevância, e são também os que participam dos cursos de formação, a capacitação sobre heteroidentificação. E aí, o que o Frei Davi apresenta, nós acompanhamos um período já bastante passado, acho que mais de 10 anos, Frei Davi, dificuldades lá na Unemat. É a Unemat que você está se referindo, Frei? Qual que você está se referindo? A faculdade? Em Rondonópolis. Rondonópolis, eu estou me trazendo fazendo um paralelo com a Unemat, que o Paulo participa conosco do GT21, e aí para dizer como é diferente quando a gente tem os professores e servidores, os coletivos, o NEAB, atuando, acompanhando a política afirmativa, porque é onde não existe, né, essa participação, infelizmente, há burla-se a política afirmativa. Então, é comentada a importância e da necessidade de nós ampliarmos a discussão e a formação das equipes de heteroidentificação e articularmos também para fora da universidade, que é o que nós temos buscado no Mato Grosso do Sul, articulação com procuradorias, defensoria, Ministério do Trabalho, OAB, que a OAB tem as comissões de promoção da igualdade racial, todas têm que desenvolver essa atividade. Então, fazer essas observações e finalizar dizendo que no nosso relatório não aparece, mas que eu gostaria ainda de inserir, é relacionado ao fortalecimento da identidade negra. Eu penso que a política afirmativa, ela coíbe as comissões, elas, por meio da autodeclaração, né, elas coíbem as fraudes, mas elas também têm essa possibilidade de fortalecimento identitário, né? E aí eu acho que esse é um ponto de extrema relevância que eu não coloquei na minha apresentação e eu gostaria de falar nesse momento. Muito obrigada. Eu só quero dirigir ao Frei Davi. Frei Davi, sobre essa situação das vagas, eu queria reiterar, assim como o Salles, né, dando nome às coisas, eu acho que para ações racistas, a receita são ações antirracistas. E eu quero dar um exemplo concreto de como que a Universidade Federal de Ouro Preto lida com casos de liminares para a ocupação de uma vaga que, no julgamento administrativo da instituição, não é compatível com o critério da política pública. Então, se um estudante se declara com deficiência, uma pessoa com deficiência, e não é aprovado pela comissão que faz a verificação,